Bom dia, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica. E hoje eu estou aqui com a camiseta dos PMs de Cristo, principalmente para compartilhar com os irmãos que nesta próxima semana nós estaremos entregando tanto aos policiais militares quanto aos bombeiros. Nós estaremos como igreja e também como PMs de Cristo entregando ali para esses homens e mulheres que cuidam da nossa segurança um panetone e também uma Bíblia. Então a nossa igreja adquiriu panetones e adquiriu Bíblias para poder presentear a esses homens e mulheres que cuidam da nossa segurança. Então nós estaremos fazendo isso na manhã da quinta-feira, a véspera do Natal, e nós estaremos então ali naquele ambiente tendo um tempo de oração com eles, como nós normalmente temos, e também fazendo a entrega das Bíblias e dos panetones. Não vamos abrir para outros irmãos irem em função da pandemia e porque nas companhias a gente não pode promover a aglomeração de pessoas. Então estaremos indo com um grupo bem reduzido, estamos organizando para que possamos estar lá entregando esses panetones e as Bíblias. Como isto é possível? Isto é possível porque você tem sido fiel ao Senhor na devolução dos seus dízimos e das suas ofertas, de tal maneira que a igreja então pôde adquirir Bíblias e comprou também um pouco a mais e ficou aqui para serem usados nos projetos evangelísticos da igreja. Então, nós louvamos a Deus por sua vida, que tem investido na obra de Deus por meio dos seus dízimos e das suas ofertas, e isso possibilitando que a igreja também abençoe com a Bíblia a cada policial e a cada bombeiro da nossa cidade. E hoje nós chegamos ao nosso último estudo sobre as profecias referentes ao nascimento de Jesus que a gente encontra no Antigo Testamento. Então hoje o nosso tema será enfatizar que a profecia dizia que Jesus nasceria de uma virgem, e também veremos que desde o Antigo Testamento já havia sido dito que uma estrela guiaria ou mostraria o local do nascimento de Jesus. E para isso, então, vamos lá olhar primeiramente para o texto do Novo Testamento, é onde nós encontramos a informação, tanto a respeito do nascimento de Jesus, quanto do aparecimento da estrela. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, o verso de número 23. Abra então a sua Bíblia, Mateus capítulo 1, verso 23. Esse é o primeiro versículo que nós vamos ler, que vai falar sobre a virgem. Então assim diz o texto, Mateus 1, 23. A virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Esse é o texto que a gente já conhece, já lemos, né? A cada ano que passa a gente vai lendo esse texto, e é hoje enfatizando o fato de que esse texto diz para nós que a virgem engravidará. E se você olhar um versículo antes, vai dizer que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta. Isso aqui é muito importante, essa nota é muito importante, e você vai perceber que no livro de Mateus, várias vezes tem essa expressão. Por quê? Porque Mateus, quando ele escreve, o público-alvo dele eram os judeus. Então, como ele escreve para os judeus, aquilo que ele fala que está acontecendo, ele enfatiza que aquilo que está acontecendo foi profetizado antes no Antigo Testamento. Por quê? Os judeus, de uma forma geral, eles acreditam no Antigo Testamento. Então eles creem que é a palavra de Deus o Antigo Testamento. Quando as coisas, os eventos começam a acontecer, ele vai escrever para deixar isso registrado para que outros judeus leiam, e estes judeus leitores confiariam no que ele estava dizendo, uma vez que aquilo que ele estava dizendo fosse então cumprimento daquilo que foi dito lá no Antigo Testamento. A vinda do Messias, Mateus vai mostrar isso, que é cumprimento daquilo que foi dito lá no Antigo Testamento.
ao ler o livro de Marcos, você não vai encontrar tanto essa expressão ou essa preocupação de dizer que foi cumprimento daquilo que aconteceu no Antigo Testamento. E por que isso? Porque o público para quem Marcos escreve é um público diferente, na sua maioria não judeus. Tá certo? Então por isso que nós temos essa diferença dentro de um livro, como o livro de Mateus, que o público eram judeus, e o livro de Marcos, que o público eram, na sua maioria, não judeus. Mas o nosso segundo versículo está no capítulo 2. Capítulo 2, que vai falar sobre a estrela. Capítulo 2, verso 2. Fala assim: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Os magos é quem estão falando isso. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 7. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E versículo de número 10. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Então hoje de manhã, nosso foco é olhar para a profecia que disse que uma virgem é quem daria à luz ao Messias. E o segundo ponto, que a estrela guiou os magos ou mostrou o local aonde Jesus iria nascer. Mas antes de continuarmos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã, obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio e a liberdade total de estudarmos a Tua palavra e, mais do que isso, o Senhor tem nos dado as ferramentas para que possamos acompanhar o estudo neste momento ou em outro momento, acessando por meio dos nossos equipamentos eletrônicos. Muito obrigado porque o Senhor tem sido bondoso para conosco e permitido que cresçamos ao conhecer a Tua palavra em graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, fala conosco, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar então olhando para o fato de que o Messias nasceria de uma virgem. Texto, Isaías capítulo 7, livro do profeta Isaías, abra aí a sua Bíblia. Isaías capítulo 7, verso de número 14. Isaías 7, 14. Olha só o que diz o texto, Isaías capítulo 7, verso de número 14. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Então esse é o texto que tem a profecia a respeito do nascimento de Jesus. E aí você vai se lembrar lá do texto que a gente leu em Mateus 1, 23, que vai falar que a virgem engravidou, deu à luz um filho e o chamou de Emanuel, que significa Deus conosco. Então lá o cumprimento da profecia, aqui a profecia dada. A questão é qual é o contexto, o que estava acontecendo aqui em Isaías capítulo 7. Nessa época, o rei Acás, que era rei lá da parte de baixo de Israel, a parte sul, o reino de Judá, aonde tinha lá a cidade de Jerusalém, o rei era Acás. Aí Acás ficou sabendo, e todo o povo ficou sabendo, que o rei do norte, lá da parte de cima de Israel, havia se juntado com o rei da Síria, e eles iriam então guerrear contra Jerusalém, contra a parte de baixo, contra Judá. Então o rei de Israel mais o rei da Síria fizeram uma aliança e eles iriam então invadir Judá, a região de Judá. Bom, o que aconteceu? O povo ficou apavorado e também o rei ficou apavorado. O texto diz para nós aí que eles ficaram, digamos assim, tão perturbados. Versículo 2 do capítulo 7 fala assim, que quando avisaram a casa de Davi que a Síria havia feito aliança com Efraim, que é a mesma coisa que Israel, o coração de Acás, do rei, e de seu povo se perturbou. Olha só como ficou perturbado. Como as árvores do bosque agitadas
agitadas pela força do vento. Acas ficou sabendo que o rei da Síria e o rei de Israel haviam juntado forças para atacá-los. Quando ele e o povo ficaram sabendo disso, eles ficaram perturbados. E a expressão que o profeta usa para descrever esta perturbação deles foi que eles ficaram como árvores agitadas pela força do vento. Eles ficaram com muito medo. Afinal de contas, dois exércitos se unindo, se tornando um grande exército, vindo contra um exército só, contra uma nação, contra um grupo pequeno, era de causar grande medo. Mas aí aparece o profeta para falar com ele. E o profeta fala para ele, depois você pode ler o capítulo 7, Acas, fique calma, você deve se prevenir, mas não tenha medo, o Senhor vai cuidar de você. E olha, para você ter certeza que o Senhor vai cuidar de você, pede um sinal. Pede um sinal que o Senhor vai te dar o sinal para que você saiba que Ele vai cuidar de você. Só que aí a gente lê no texto que Acas não pediu nenhum sinal. Versículo 10, versículo 11, na verdade diz, pede um sinal ao Senhor teu Deus, seja embaixo nas profundidades, seja em cima nas alturas. Acas, porém, respondeu, versículo 12 do capítulo 7, não pedirei nada, nem provocarei o Senhor. Ele falou, não, eu não vou pedir nada, não quero provocar o Senhor. Não vou pedir sinal nenhum. Mas o Senhor tinha dito por meio do profeta para ele pedir. Mas ele, Acas, não quis pedir o sinal. Aí o versículo 13 diz, então Isaías disse, ouvi agora, ó casa de Davi, no caso Judá, a região lá de baixo de Judá. Não vos é suficiente importunardes os homens, ainda quereis importunar também o meu Deus? Pois, versículo 14 que nós lemos, o Senhor mesmo vos dará um sinal. O profeta falou a Acas, pede um sinal. Acas disse, eu não vou pedir, não quero provocar o Senhor. Aí então o próprio Senhor decide ele mesmo dar o sinal. E qual é o sinal? O sinal é que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Muito propício, esse sinal que o Senhor deu a Acas e ao povo. Acas e o povo, diante da ameaça do rei de Israel e da Síria, que iria invadi-los, eles estavam com medo. E se eles estavam com medo, a melhor notícia que eles poderiam ter é o quê? Que Deus é com vocês, ou Deus é conosco. Ele é o Emanuel. Na hora do medo é muito bom que alguém chegue perto de nós e fale, olha, eu estou com você, estou cuidando de você. E é isso que o Senhor faz neste momento em que o povo está com medo. Alguns acreditam que essa profecia desse filho que nasceria, dessa virgem que daria à luz, foi uma profecia especificamente para lá, para aquela época. Outros acreditam que é uma profecia especificamente só para Jesus. Porém, quando a gente olha para o texto, parece que dá para achar, digamos assim, um meio termo. Olha aí para o capítulo 8 de Isaías, versículo 3. Capítulo 8 de Isaías, versículo 3. Deitei-me com a profetisa, que a gente entende que era a esposa dele. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. O Senhor me disse, põe-lhe o nome de Maher Salal Hasbaz, que significa rápido despojo, presa seguro. Então a ideia é que parte dessa profecia se cumpriu ali. O profeta então se deita com a profetisa, talvez a ideia de recém-casados, então ela virgem, eles recém-casados, e ela então engravida e tem um filho. E aí a gente entende que uma parte se cumpriu lá e a outra parte, ou de maneira completa, se cumpre em Jesus, que é Mateus 1:23, que nós já lemos. Parece que esta posição ela é mais equilibrada, quer dizer, a profecia dizia respeito lá na frente a Jesus, mas algo aconteceu ali também para que o povo daquela época, Acas, tivesse o coração acalmado diante daquela situação terrível que eles estavam vivendo de medo.
quando a gente para pensar no Natal e olha para esta profecia, a gente descobre que nosso ano 2020 tem sido um ano que tem provocado na população, de uma forma geral, muito medo. Alguns estão com o coração como o povo estava lá naqueles dias, como árvores que são agitadas pela força do vento. Muitos de nós perdemos o equilíbrio até emocional, ficamos meio atormentados, até porque nós vivemos numa época em que a notícia chega muito rápida. Se bobear, a notícia chega antes do fato acontecer, né? Tudo vem muito rápido e a gente gosta e fica ali conectado o tempo todo, vendo telejornais, ouvindo conversas, repassando conversas, e isso vai enchendo o nosso coração de medo. Só que é muito interessante que com medo também estava a casa e o pessoal. E diante desse medo, o que eles ouviram? O Senhor vai dar um sinal, já que a casa não quis pedir, o Senhor vai dar um sinal. E qual é o sinal? A virgem vai dar à luz um filho. E o nome dessa criança será Emanuel, que significa Deus conosco. Diante dessa profecia, diante dessa mensagem e diante do fato de que hoje nós sabemos que Jesus já veio, já nasceu neste mundo, já viveu neste mundo, morreu neste mundo e foi ressuscitado e hoje está vivo, nós sabemos que nós hoje, diante de todas as situações que nós vivemos, nós também temos o Deus conosco, Jesus, que é o Emanuel. Então, comemorar o Natal significa para nós hoje também, entre outras coisas, não nos entregarmos ao medo, mas confiarmos na presença ativa do Senhor conosco, cuidando das nossas vidas, cuidando de cada um dos nossos momentos. E é claro, talvez um desafio é nos afastarmos um pouco de tantas notícias, e muitas delas não verdadeiras, ou no mínimo exageradas, nos afastarmos um pouco, sabendo, é claro, que da realidade, aquilo que está realmente acontecendo, mas não nos entregarmos de cabeça a ponto de ficarmos desesperados e com medo diante de tudo que está acontecendo, mas nos voltarmos para o Senhor e para a sua palavra para realmente experimentar o Deus conosco. É assim que nós, de fato, experimentaremos o Senhor. Tá? Então, fica aí o desafio para nos voltarmos mais para o Senhor, mais para a sua palavra, vermos Deus agindo em momentos que foram até piores do que o que nós estamos vivendo aqui. Porque hoje nós temos toda essa situação vivida, mas naquela época de Acás, 2 exércitos se uniram, estão ali bem pertinho. Para quem conhece um pouquinho o mapa, se você não conhece, dá uma olhadinha nos mapas, você vai ver ali a região norte, que é onde ficava a parte, quando foi o reino dividido, ficava a parte de cima, que era Israel, o reino do norte. Do lado, logo do lado, já está a Síria, que hoje é a Síria. Então, lá esses 2 reinos se juntaram para atacar a parte de baixo. Olha só, quantas mortes ocorreriam. Mas aí vem o Senhor e fala, olha, fica tranquilo, eu vou dar o sinal, e o sinal é este. A virgem conceberá, ela dará à luz um filho, e ele será o Deus com vocês, será o Emanuel. E isso, meus irmãos, minhas irmãs, deve alegrar o meu e o seu coração. E uma vez que comemoramos o Natal, como já citamos na outra semana, muito mais do que mesa farta, muito mais do que troca de presentes, muito mais do que reencontro de parentes, que deve ser aí feito com muito cuidado, nós temos o Senhor conosco. E é Ele quem está cuidando de nós durante todo esse tempo. Durante todo esse tempo, não houve um segundo sequer que o Senhor tenha perdido o controle. Tudo está dentro do controle dEle. E Ele tem feito a obra que Ele quer realizar nos corações daquelas pessoas que têm permitido Ele fazer isso, mas Ele tem realizado a sua obra, continuará realizando a sua obra, para que o seu nome em todo o tempo seja glorificado. É isso que a gente sabe como verdade, e espero que isto seja o desejo nosso de participar de todo este processo, para que a glória de Deus seja promovida. Então, primeira coisa, em Isaías a gente viu aí a profecia de que Jesus nasceria de uma virgem. Mas
o texto de Mateus capítulo 2, versos 2, 7 e 10, falou da estrela. Aonde é que nós temos no Antigo Testamento a profecia de que o Messias nasceria ou teria uma estrela indicando a localização da onde ele nasceu? Números capítulo 24. Abra aí a sua Bíblia lá em Números capítulo 24. Livro que faz parte do Pentateuco, escrito por Moisés. Números capítulo 24, verso de número 17. Números 24, capítulo 24, versículo 17. O texto diz: Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, de Israel. Se levantará um cetro que ferirá as fronteiras de Moabe e destruirá todos os filhos do orgulho, ou os filhos de Sete. Esse é o texto que nós entendemos ser a profecia de que uma estrela indicaria o local do nascimento de Jesus. Quando a gente olha lá em Mateus, a gente já viu, Mateus capítulo 2, a citação da estrela. Os magos, que a gente entende que eram estudiosos, né, dos astros, das estrelas, eram astrólogos, eles estudavam isso, e ao olhar para os astros, havia uma espécie de crença naquela época de que as estrelas, elas acabavam indicando ou a ascensão ou a queda de reis, de soberanos. E era levado muito a sério. Até parece que na história, Herodes, daquela época que Jesus nasceu, ele era um tanto fissurado com algumas coisas, uma mania de perseguição. Parece que foi ele que, em um dado momento da história, manda exterminar todos os magos, aqueles estudiosos. Por quê? Exatamente por esse medo. Quando eles viam, por exemplo, uma estrela cadente, era a queda do rei. Então eles ficavam sempre ali atentos. E se você observou na leitura de Mateus capítulo 2, ficou um pouco claro o medo que veio sobre Herodes. Por quê? Só porque nasceu... Mas peraí, mas ele citou estrela. Opa, estrela, se eles viram uma estrela, quer dizer que está subindo algum rei dos judeus, eu não quero perder a minha posição. E é por isso que Herodes vai promover todo aquele processo. Ele chama os magos de lado, conversa, olha, fala para mim certinho onde vocês encontrarem o menino. Depois ele chama também os sábios ali do palácio, conversa com eles, os sábios ali confirmam, os sacerdotes confirmam essa ideia da estrela, porque isso fazia parte da mentalidade deles. E tudo isso aqui que a gente está vendo, nesse Números aqui, capítulo 24, versículo 17, faz parte de um momento muito interessante. Então, primeiramente, essa história da estrela fazia parte da mente deles e realmente para eles significava o rei subir ao trono ou o rei ser destituído. Então, quando citava ali estrela, eles já ficavam espertos, porque a estrela, o lugar alto, fica no alto, então representa o rei e aquela coisa assim. Só que quando é que isso foi falado? Lembra? Balaque, rei de Moabe, foi alguém que um dia viu o povo de Israel tendo saído do Egito, o povo de Israel está passando ali pela região de Moabe. E Balaque falou assim, eu não quero esse povo aqui, esse povo é muito grande, vai que eles se revoltam contra mim, vou amaldiçoar esse povo. Aí então ele manda chamar Balaão, para que Balaão amaldiçoasse o povo. Balaão vem, tem aquela viagem super conturbada, mas Balaão vem. Só que quando Balaão chega, ele fala assim, eu não posso amaldiçoar esse povo, porque Deus não amaldiçoou esse povo. Eu não posso fazer outra coisa. Mas Balaque fica insistindo com a situação, fica mudando Balaão de lugar para ele achar um ponto melhor para amaldiçoar o povo. E ele não amaldiçoa. Na verdade, ele acaba lançando uma bênção sobre este povo, e uma das partes dessa bênção é esse versículo que nós lemos, que fala sobre a estrela. E ele afirma que ele via
mas não agora. Versículo 17, eu contemplo, mas não de perto. E aí ele fala, virá uma estrela de Jacó, de Israel. Quem é Jacó? Jacó, quando usa essa expressão Jacó, está falando de Israel, porque lembra, Jacó tem o nome, se minha memória aqui não está falhando, tem o nome transformado para Israel. E aí então, quando usa essa expressão Jacó, está falando do povo de Israel, quer dizer, do povo de Israel, do povo judeu, vai surgir uma estrela. E para confirmar, ele ainda diz que se levantará um cetro que ferirá as fronteiras de Moabe. Esse cetro vai vir lá de Israel, estrela de Jacó, é tudo a mesma coisa, tudo o mesmo povo. Então, Balaão, no momento em que ele abençoa o povo, depois, é claro, ele vai armar um esquema para o povo pecar, mas aqui especificamente ele está lançando uma bênção. Dentro dessa bênção aparece que essa questão da estrela. E a ideia que ficou na mente por gerações e gerações é que o dia que se visse uma estrela, essa estrela indicaria o local do nascimento de Jesus. Agora a gente não pode esquecer que quando a gente está falando de magos, nós não estamos falando, usando a nossa linguagem, de cristãos. Nós estamos falando de pagãos. Interessante o nascimento de Jesus. Jesus nasce lá em Belém, os anjos aparecem aos pastores, pessoas simples, e eles vão até Jesus, os primeiros que vão. Depois, pagãos, digamos assim, que não acreditavam especificamente em Deus, Messias, nada, mas eles sabiam da história, eles conheciam a história, digamos que ele fazia parte da história, a história geral, nada espiritual, simplesmente a história geral, mas eles, orientados por Deus ou conduzidos por Deus, pagãos, ao verem a estrela, opa, essa é aquela estrela que foi citada lá por Balaão, que ele profetizou, essa estrela nos levará até o local onde o Messias nasceu. E de fato, eles seguem para lá e eles acabam encontrando o Messias. Irmãos, esse é o texto que dá a ideia. Agora, qual era o momento que o povo de Israel estava passando quando Balaão falou isso? Eles estavam passando por um momento de perseguição. Eles estavam tentando prejudicá-los, lançando sobre o povo maldições. Digamos que eles estavam sendo perseguidos por uma nação que não aceitava ou não gostava desse povo de Deus. De novo, quando a gente olha ou comemora o Natal, é muito interessante a gente perceber como que a cada ano que passa, o povo de Deus em várias partes do mundo e no nosso país não é diferente, mas como que a cada ano avança, mesmo que seja só um pouquinho, a perseguição contra os cristãos, a afronta contra os cristãos, a intolerância contra os cristãos, contra o verdadeiro povo de Deus. Agora, isto não é novidade, porque a Bíblia já diz que isso vai acontecer, mas é muito interessante a gente perceber que, mesmo nesse momento em que há uma grande perseguição, que há gente contratado, pensando em números, para amaldiçoar o povo de Deus, a bênção de Deus vem sobre o povo e a bênção vem como um aviso. Virá uma estrela de Jacó, de Israel se levantará um cetro, quer dizer, Deus continuará no controle, Ele continuará reinando e comandando todas as coisas. E aí quando você vai para o nascimento de Jesus, você vai encontrar os magos chegando, e os magos vão dizer o seguinte: olha, nós vimos a estrela, a sua estrela, a estrela dele, do Messias, lá do Oriente, e nós então viemos adorá-lo. O que o Herodes fala? Olha, eu queria tanto adorar esse menino também. Conversa, ele queria matar o menino, mas vocês sabem de uma coisa? Deus estava no controle de tudo, tanto que ele permite que os magos achem a casa onde Jesus, Maria e José estão, eles visitam a Jesus, dão presentes a Jesus, só que aí na hora de voltar, o Herodes pediu para eles passarem de volta para falar para ele, mas o anjo de Deus, Deus no controle de tudo, o anjo fala com os magos e fala assim: ó, não volte lá para Herodes, sigam por outro caminho. E eles vão embora sem
passar por Herodes. Herodes se vê traído, fala o quê? Quer saber? Mata todos os meninos de 2 anos para baixo, que é mais ou menos esse o cálculo que ele fez, baseado no que os magos haviam dito. Mata todo mundo, mata todos esses meninos de 2 anos para baixo. O que o Senhor permitiu acontecer? Permitiu que José e Maria saíssem dali e fossem para o Egito. Deus no controle. E de novo, para que se cumprisse a profecia, do Egito chamei o meu servo, o meu filho, alguma coisa assim. Deus está no controle de todas as coisas. E se a gente lê isto nas Escrituras, o que a gente pode pensar sobre 2020? Deus está no controle de todas as coisas ou não? Ou será que ele deu uma escorregadinha, uma pestanejada, cochilou um pouquinho e as coisas saíram do controle? Eu creio pelas Escrituras que Deus não saiu do controle. Que assim como ele esteve no controle na época do nascimento de Jesus e em toda a história tem estado, 2020 ele também está no controle. 2021 ele estará no controle. 2022 ele estará no controle. Ele sempre estará no controle. E independente do que aconteça com a minha vida, com a tua vida, Deus está no controle. Independente, o foco esse ano é contrair ou não esta enfermidade, independente de contrair ou não, de desenvolver os sintomas ou não, de evoluir para algo mais grave ou não, Deus está no controle. E aí é só olhar, Deus estava no controle quando os seus servos foram apedrejados, quando foram mortos, quando foram lançados na prisão. E quantos na história foram mortos simplesmente porque não negaram a Jesus? E aí a gente pensa, mas eles não negaram, por que Deus não os livrou? Porque foi desta maneira, com a morte deles, que Deus foi glorificado. E Deus foi glorificado e tem sido glorificado durante esse ano de 2020 com toda essa situação que está acontecendo. E Ele é glorificado por meio do seu povo. E aí basta que o seu povo tenha maturidade espiritual para glorificá-lo, mesmo em meio a tudo que nós estamos vivendo e poderemos vir a viver. No meio de uma perseguição, a profecia vem indicando: o teu Deus continuará no controle, terá o cetro na mão, será o Rei dos reis, o soberano, no alto, a estrela. E aí o Senhor usa pagãos para demonstrar isso para aqueles daquela época e para nós hoje. O Messias nasceria de uma virgem e uma estrela indicaria o caminho. Isso para nós deve ser um estímulo. Que a gente tem medo, isso é fato. Mas mesmo em meio ao medo, não se esqueça que Ele é o Deus conosco, que Ele está conosco. Mesmo em meio à perseguição, lembre-se que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele não perdeu o controle. Deus está totalmente com as coisas seguindo no rumo que Ele planejou. E aí cabe a mim e a você, que já somos salvos, nos entregarmos ao senhorio dEle. Permitir que Ele realmente comande a nossa vida. E quando eu digo permitir que Ele comande a nossa vida, nós que já somos salvos, eu estou pensando no quê? Eu estou pensando que eu preciso me voltar para a palavra dEle e ter uma vida de constante busca para conhecer a palavra dEle, uma vida de oração, onde eu apresento a Ele toda a minha adoração, o meu louvor, as minhas necessidades, uma vida de leitura da palavra, da onde eu extraio todos os ensinos que o Senhor quer me passar e da onde eu vou achar a fonte para a minha maturidade. Então vale a pena sempre insistir com os irmãos que nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos orar e fazer isso de forma intensa. Talvez mais do que assistir 2, 3, 4, 5 telejornais, eu preciso ler mais capítulos da Bíblia, 3, 4, 5, 6 capítulos da Bíblia. Focar menos num monte de notícia que cada um vai soltando, cada um acha uma coisa, grava um vídeo e solta.
e você fica replicando isso. Olha, isso não vai te ajudar muito e não tem te ajudado. Mas o que realmente vai fazer diferença, que vai diminuir o seu medo, é você perceber que o Senhor é contigo quando você ler a palavra dele e ouvi-lo falando com você. Você vai perceber que o Senhor está no controle, mesmo em meio a toda essa perseguição que vem contra os cristãos nos tempos atuais, e acreditem, vai piorar. Mesmo com tudo isso, saber que o Senhor está no controle, que todas as coisas estão seguindo exatamente como Ele planejou. Nada foge ao controle do Senhor. Nessas duas informações, dessas duas profecias, nascer de uma virgem, a estrela indicando o local do seu nascimento, nós aprendemos essas duas coisas. Medo nós vamos ter, mas o Senhor é conosco. Perseguido seremos, mas o controle é total e totalmente nas mãos do Senhor. Mas e a você que ainda não reconheceu Jesus como Senhor da tua vida e você ainda não é salvo? Olha, não tem outra saída. Ou você continua desse jeito, desesperado e sucumbindo às várias coisas que acontecem neste mundo, sem alegria, sem esperança, sem paz no teu coração, ou você se entrega e se rende ao senhorio de Jesus Cristo, para que então você seja salvo e experimente toda essa presença de Deus, todo o comando dele sobre a tua vida. Mas é uma decisão que você é quem tem que tomar. Se você desejar fazer isso, ore a Deus e diga: Senhor, Jesus, eu quero reconhecer a Ti como Senhor da minha vida, para que eu seja salvo. Entregue a sua vida a Jesus e creia que Ele há de receber você como filho e salvar você, para que você tenha não só paz enquanto aqui neste mundo, esperança, alegria, vida completa, mas também quando partir deste mundo, para estar com o Senhor no céu por toda a eternidade. Que Deus possa abençoar a tua vida e queremos orar para que isso venha a acontecer. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta manhã, obrigado pelo estudo que o Senhor nos permitiu ter, as verdades aprendidas, e que as decisões possam ser tomadas. Que o Teu Santo Espírito nos leve, nos dê força, abra a nossa mente, para que possamos fazer aquilo que precisa ser feito, de maneira a nos rendermos totalmente e por completo ao Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.